Amados irmãos, graça e paz, que a presença do Espírito Santo a partir deste momento esteja na tua casa, na tua vida, sobre a vida daqueles a quem você ama, em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, durante as quintas-feiras, eu vou trazer um assunto muito importante para a vida do cristão. Eu vou falar sobre a relação entre a Bíblia e a política, para que acabe de uma vez por todas essa confusão que está acontecendo aí. Voto, não voto, se envolve, não se envolve, qual o tipo de envolvimento. Não se preocupe, não tenho o menor interesse de ficar aqui puxando o saco ou ajudando este ou aquele. O que eu quero orientar você é o que diz as Escrituras Sagradas. É o que a Palavra de Deus ela fala sobre tudo isso. E estou cumprindo uma promessa que eu fiz a todos aqueles que têm postado lixo na rede social, como se estivesse doutrinando ou falando da Palavra de Deus, tá? Antes de orar, eu quero mandar um recado para quem mente. A Bíblia diz assim, um recado para quem mente: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você pode encontrar essa mensagem no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Antes de começarmos a falar sobre o assunto, por favor, feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração, encurve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, queremos te pedir ao Senhor a tua graça, a tua proteção e a tua sabedoria. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja com cada pessoa que está me acompanhando em casa, no trabalho, que está disposto a ouvir e aprender da palavra de Deus. Está escrito, Senhor, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu te peço, meu Senhor e meu Rei, vem libertar o teu povo de toda dúvida, de toda insegurança. Vem trazer, meu Deus, uma direção para o teu povo, para que eles possam, em nome do Senhor Jesus, fazer o que é certo, fazer o que é justo aos olhos do Senhor. Meu Deus, desde já eu te peço, protege e guarda esta nação. Quando eu falo, meu Deus, esta nação, eu não falo simplesmente o país, mas eu falo o povo que sofre, o povo que precisa de ajuda, o povo que precisa da mão de Deus em favor de cada um deles. Nos protege, Senhor. Nós que temos buscado fazer o que é justo aos olhos do Senhor. Nos protege a nós que temos buscado ouvir a tua palavra e praticar, mesmo que para isso tenhamos que enfrentar pessoas, forças contrárias que tentam nos destruir em favor da dominação deste mundo. Toma, Senhor, a direção dessa mensagem, toma a direção deste povo que se reúne junto comigo para o bem deles, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. A mensagem de hoje, eu quero começar a falar com você sobre como surgiu a política na Bíblia. Bom, quando você fala de política, você fala do destino de uma nação. Então,
se tem uma nação, tem uma política por detrás. E aí agora eu não vou explicar a ciência política mesmo, porque não é minha área. O que eu quero falar com você é que a nação e a ideia da política surge com uma promessa de Deus. Deus chega lá em Gênesis 12, de 1 a 3, e conversa com Abraão, tá? Pega a sua Bíblia. O Senhor diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Será tu uma bênção. Ó, que Deus estava falando com Abraão, sozinho, sem ninguém, sem filhos, sem poder financeiro, sem nada. Aí ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E entenda agora esse versículo, porque você pode chegar e dizer: não, é uma coisa que aconteceu lá, a palavra de Deus com Abraão, e o assunto se encerrou lá. Não, tá? Diz assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, tá? Não vai dar tempo, não vou falar sobre isso hoje, provavelmente vai ser na próxima quinta-feira, tá? Mas você vai ver que Jesus chega para a mulher samaritana e diz assim: ó, a salvação vem dos judeus. Então, todo cristão, todo homem temente a Deus passa a ser descendência de Abraão, filhos de Abraão pela fé. E o Senhor diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus falava sobre nossos dias a Abraão antes mesmo da nação de Israel surgir. Continuemos. Israel foi governado pelos patriarcas, e aí eu não preciso contar a história para você. Abraão, depois Isaac, depois Jacó, e aí agora surge, a partir de Jacó, as 12 tribos de Israel. Continua. Com o crescimento do povo, Moisés governava sobre Israel e instituiu auxiliares. Então agora você parte de um número limitado de pessoas que chegaram do Egito e começa a falar de uma multidão de homens e mulheres que sai do Egito, tá? Em busca da sua liberdade, em busca de construir uma nação forte e abençoada por Deus, porque esse era o propósito de Deus, que o povo tivesse uma terra próspera, que mana leite e mel, tá? A única coisa que Deus queria em troca era a obediência do povo. Isso é história da Bíblia, você vai ver parte disso na história geral, e eu não estou aqui inventando o caso, eu estou mostrando a você o que diz a Escritura. Então continua. O povo, depois da libertação do Egito, foi governado por Moisés, e Moisés instituiu auxiliares. Como é que isso aconteceu? O sogro de Moisés foi visitar Moisés e viu Moisés governando o povo sozinho, tá? E Moisés começava de manhã cedo e no final do dia terminava atendendo as pessoas, julgando causas, e isso fazendo diante da multidão. E o sogro de Moisés viu aquilo e disse assim: olha, está errado, isso é perigoso para você, Moisés, e para o povo. E deu o conselho, está aqui: ouve, pois, as minhas palavras, eu vou te aconselhar. Deus seja contigo, representa o povo perante Deus e leva as causas diante do Senhor. Ensina os estatutos e a lei, e faça-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Então, o sogro de Moisés olha para Moisés e diz assim: ó, dá ao povo a direção. Então, qual é o papel do pastor? Qual é o papel do líder espiritual? Mostrar ao povo uma direção que vem de Deus. Então, esse é o papel do líder espiritual. Esse é o papel do pastor. Aquele tempo
naquele tempo, era o papel de Moisés. Procura dentre o povo homens capazes. Agora Moisés está levantando o seu time. Homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Por quê? Porque quando você coloca dentro da política pessoas que têm amor ao dinheiro, pessoas que querem o dinheiro a qualquer custo, então essas pessoas vão roubar, vão destruir a nação. Essas pessoas irão tomar partido. Essas pessoas serão tendenciosas. A gente está falando de organização política nos dias de Moisés. Que aqui eu não estou falando o nome do presidente A, B ou C, eu não estou falando de juiz A, B ou C, eu estou explicando a você a história da Bíblia. Porque tem um monte de palhaço aí, agora me interessa, aí assunto meu, que diz que é pregador do Evangelho, que está pegando versículo isolado e não está nem conseguindo extrair, tá, a tradução, o significado verdadeiro do versículo, e está querendo colocar um cristão contra o outro. Eu não posso ser homem de Deus causando divisão na igreja, tá? Já começa por aí, o erro já começa por aí. Eu não posso dizer que eu sou homem de Deus causando divisão na igreja. Primeiro, eu não estou defendendo a placa da igreja religiosa, eu estou defendendo o ideal que a igreja prega, eu estou defendendo a doutrina que a igreja prega, tá? Porque se eu defender a placa de igreja, eu já perdi, eu já vou estar dividido com meu irmão, mesmo aqueles que congregam comigo naquela congregação, eu já vou estar dividido. Então o que eu estou defendendo não é a placa da igreja, o que eu estou defendendo é o ensinamento de Cristo. A Bíblia diz que eu tenho que aborrecer as obras das trevas. Então aquele que concorda com o assassinato, tá? Tem gente que acha que se eu falar que se o bandido, presta atenção para você ver como as pessoas estão ficando loucas. Tem pessoas que se ouvir de mim, se o bandido se levantar contra mim e para me defender eu tirar a vida dele, eu vou tirar, mas eu vou defender a minha vida e a minha família. Aí tem gente que olha e diz assim, isso é um absurdo, isso não é de Deus, mas quer que eu defenda que você pegue uma criança inocente, incapaz, tá? Mas tem dias de concepção. Eu vou ensinar aqui, tá? Mesmo que passe a lição, o assunto eu quero que você aprenda. Eu vou ensinar aqui que homens poderosos, escolhidos por Deus, estava na memória, nos pensamentos de Deus, quando ele ainda não tinha forma dentro de sua mãe. É assim que está escrito na Bíblia. A não ser que a Bíblia não tenha valor para você. Se a Bíblia não tem valor para você, é um direito seu. Mas se a Bíblia tem valor para você, está na hora de você parar de seguir doutrinas religiosas, está na hora de você parar de seguir pensamentos ideológicos pessoais de determinadas autoridades, religiosas ou não, tá? Porque tem muita autoridade religiosa aí que é mentira. E eu não estou falando porque a instituição não exista, talvez até a instituição exista. Eu não estou dizendo que não existe um povo por detrás dele ou dela, talvez até exista um povo por detrás dele ou dela, mas aquilo que eles ensinam é contrário ao que diz a palavra de Deus, então é mentira. Então olha que o sogro de Moisés diz, escolhe entre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que não roubem, que não se vendam, que não aceitem se corromper, que não se corrompam. Põe-nos sobre eles por chefe de 1.000, de 100, de 50, de 10. Então organiza as lideranças do povo. Quem é que são as lideranças do povo? Aí tem gente que diz assim, pastor, o senhor não pode falar de política. Você quer ver uma política velada que você não presta atenção? Influência digital.
Quem são os maiores influências digital? São aqueles que estão ensinando as meninas a se prostituírem, são aqueles que estão ensinando as famílias a se separarem, a acabarem. Quem são os maiores influenciadores digitais? São aqueles que ganham dinheiro em cima da desgraça das pessoas. São aqueles que ganham dinheiro pervertendo o caminho das pessoas. Diga a mim que não. Pensa aí. Quando você pensa influência digital voltado ao humor, aí você olha o tipo de humor dele, é tirando sarro da igreja, é tirando sarro do povo temente a Deus, é tirando sarro de coisas sérias, é colocando as pessoas umas contra as outras. Engraçado que tem gente preocupado de preconceito de cor, escolha sexual, mas ninguém está preocupado do preconceito social de um modo geral. E a maior perseguição que existe é contra quem não tem poder financeiro, tá? Quando você tem poder financeiro, as pessoas não olham a cor, não olham a escolha social, não olham nada. Se está interessado em tirar vantagem ou não, não importa. Mas aquela pessoa supera tudo e quer ser seu amigo, quer estar do seu lado, quer estar com você. Ninguém combate isso. Por que não vai combater isso? Porque vai ferir justamente o interesse de quem quer estar em cima e manter você embaixo. Vai ferir justamente o interesse de quem quer causar divisão. Vou dar um exemplo simples aqui para que você entenda. Quando eu olho o povo como um só, então eu vou lutar pelo interesse do povo. E as pessoas talvez não entendam isso e não me dê muita credibilidade. Aí quando eu digo assim, não, o negro tem que ser tratado de forma diferente, e aí eu começo a encontrar porquês. Eu tenho que criar uma forma diferente para tratar o negro. E aí chega aquele povo que se identifica, que talvez vai ganhar vantagem com a situação, acha que vai ter benefício que nunca tem, nunca chega, tá? Acha que vai ter benefício, e aí o que acontece? Me promove. De repente eu estou em cima daquela multidão que comprou a minha ideia. Estou acima daquela multidão que se identificou com a minha ideologia. E aí eu começo a dominar sobre ela e apareço como defensor, apareço como uma pessoa boa. Na verdade, eu só estou sendo um oportunista. O que é que está acontecendo agora? Vai passar as eleições e aí o povo evangélico de um lado se cala, o povo que não é evangélico do outro se cala, tá? Os ativistas por este ou por aquele setor social se cala, baixa a poeira e começa a fazer os acordos. Ó, eu tenho uma multidão do meu lado, você quase perdeu, fica comigo que na próxima, e agora você não tem esse aperto. E aí começa aquele jogo de manipulação de massa. E quem é a massa? Você. Foi por isso que o sogro de Moisés diz assim: escolhe pessoas que não se vendam, que não se corrompam, que não queira simplesmente ter o poder, mas que no poder queiram ajudar as pessoas, que não queira simplesmente o poder, mas que no poder oriente o povo. Mas só vai conseguir fazer isso aqueles que são de fato temente a Deus. E agora eu não estou falando de cristão ou não cristão, tá? Porque tem pessoas aí que tá pegando, vamos dizer assim, vamos colocar hoje as duas figuras que estão concorrendo à presidência da República, já que esse vídeo eu estou gravando agora no calor do segundo turno. Então uma figura é claramente defensora de interesses contrário do que diz a palavra de Deus. Defende a legalização do aborto, defende a descriminalização das drogas, né? Engraçado que as pessoas querem as coisas, mas não querem entender as consequências, né? Segundo o que rola pela internet, quer que ladrão de celular seja solto. Então quer dizer, para o ladrão de celular estar solto, tem duas coisas: ou eu não ando mais de celular, ou eu vou estar com um dinheiro extra para comprar pelo menos um celular por mês, para dar para o ladrão tomar uma cachaçinha
porque ele tem mais direito do que eu que trabalhei para ter o bem. Então, você começa a ver um segmento. Aí você vê outro que defende liberdade. Você quer ser o quê? Seja o que você quer. O próprio Deus fez isso. Deus diz assim: coloco diante de você 2 caminhos, escolhe o que você quer. O próprio Deus fez isso. Então, está de acordo com o que diz a Bíblia? Está certo. Condena o aborto. Está de acordo com o que diz a Bíblia? Está certo. Condena a descriminalização das drogas. Tem que ser combatido o uso das drogas. Está certo? Está certo. Porque as pessoas querem a liberação de droga e essas mesmas pessoas estão correndo atrás, sabe de quem? Das instituições que querem destruir. Quem mais trata os drogados não é a igreja? É a igreja. Me fala aí. Eu perguntei, me fala uma instituição do governo, me fala alguém que não esteja ligado à igreja que está tratando do drogado. Não tem. Não tem. Então, a igreja está tratando do drogado. E aí tem pessoas que, mesmo com as drogas sendo um crime, mesmo com toda a repressão às drogas, e ainda tem pessoas que está havendo número de sofredores. Pessoas que abandonaram a família, pessoas que abandonaram o trabalho, porque não conseguem mais por causa da droga. Imagine se tem pessoas que não conseguem mais trabalhar por causa do álcool, que é uma droga lícita ou uma droga liberada. Imagine quando você parte para maconha, né? Não tem muito tempo não, um advogado famoso aí, por causa dos vícios das drogas, parou de advogar, deu em todas as mídias, mas você esquece, né? Eu não vou estar caçando isso não. Se alguém quiser caçar e colocar nos comentários o link do vídeo aí, fica à vontade, mas eu não vou estar caçando isso não, nem tenho tempo para isso. Mesmo porque o meu interesse é mostrar a você como é que funciona a cabeça do crente na política. Como é que funciona a cabeça do cristão na política? Então tá lá. Toda causa grave trarão a ti, mas toda pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então os auxiliares do líder que assume uma posição de liderança é justamente para auxiliar na carga, não para desviar o caminho, tá? Não para querer tirar proveito. Se fizeres isso, e assim Deus te mandar, e olha que o sogro de Moisés diz a Moisés: Moisés, se realmente essa for a vontade de Deus, claro que é, poderás então suportar, e assim todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo o que ele dissera. Então Moisés separou um grupo de auxiliares, Moisés governou segundo esse grupo de auxiliares, segundo a vontade de Deus, amém? Mas governou junto com esse grupo de auxiliares para o bem do povo e para que o povo fosse governado segundo a ideologia do que diz a palavra de Deus, tá? Aí continuemos. Esse modelo de governo dos profetas durou, mesmo com o surgimento dos juízes, durou até os dias de Samuel. Então, teve esse modelo, Moisés governando com os seus auxiliares, governava o povo. Depois de Moisés, Josué. Chegou o tempo dos juízes e agora surge o profeta Samuel e o povo pede um rei. Eu quero que você entenda isso, porque mesmo lá atrás, com um período da monarquia, que o povo estava pedindo o rei, havia também um pouco do que nós conhecemos hoje por democracia, porque o povo opinava, o povo sugeria, o povo, eles tinham voz. E presta atenção, esse modelo de governo dos profetas, mesmo com o surgimento dos juízes, duraram até os dias de Samuel, quando o povo exigiu não mais ser governado pelos profetas, mas sim por um rei, e começaria aí a desunião dos irmãos israelitas. E agora vem o porquê eu estou tratando desse assunto, tá? Toda vez que a igreja meteu o dedo
na política, onde ela quiser, está valendo. E eu vou dizer a você por que está valendo. Porque a igreja, ela pertence a Deus, ela é de Deus, mas ela age diretamente com a sociedade. O que é que a igreja faz? A igreja cuida das pessoas, a igreja orienta as pessoas, a igreja supre necessidade das pessoas. Os maiores trabalhos sociais, os maiores trabalhos de ajuda humanitária, independente de qual seja, está relacionado à igreja. Então ninguém vem para cá dizer que a igreja não pode se meter na sociedade, porque ela pode e deve. Quando o país está enfrentando momentos difíceis, e eu vou falar sobre esse assunto, é a igreja que se reúne, é o povo de Deus que se reúne para adorar a Deus. Qual está sendo o erro da igreja hoje? É permitir que o mundo entre, mesmo travestido de boas intenções. A igreja está apoiando determinado candidato porque determinado candidato representa a ideologia. Eu não vou falar interesse da igreja, porque você vai pensar em cargo e dinheiro. Então eu não vou falar interesse da igreja, eu vou falar ideologia. Então a igreja, ela está apoiando determinado candidato porque determinado candidato apoia a ideologia da igreja. Vamos dizer que determinado candidato não se levante contra a igreja, nem contra as coisas erradas, mas o candidato, ele permite que o povo tenha liberdade, ele não altera a lei que já existe, tá? Porque tem pessoas que estão preocupadas em alterar a lei para liberar as drogas, as pessoas estão preocupadas em querer alterar a lei para poder liberar o aborto, para que o assassinato ocorra de forma legal, como tem acontecido nos Estados Unidos. Você já olhou para os Estados Unidos? Todo mundo queria morar nos Estados Unidos, terra próspera, povo abençoado, tudo ia bem. Vai lá ver a história dos Estados Unidos, tá? Quando você vê a união das 12 tribos de Israel, e você vê a união, são 13, né, se eu não estou enganado, dos 13 estados, né, que se tornaram os Estados Unidos da América. Vá lá para a história antigamente, observa algumas semelhanças. Gente, pessoas que estão aí e não estão entendendo que Deus está pesando a mão naquele país, porque a imundícia, o crime está subindo até os olhos de Deus. Você sabe por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Porque a perversidade dos homens chegou até os olhos de Deus. É isso que as pessoas não estão prestando atenção, tá? Eu sei que muita gente ficou assustada quando eu comecei a falar, e eu disse que eu ia falar sobre a Bíblia e sobre a política, mas agora você que está acompanhando esse estudo, você que está comigo aqui, você sabe que eu não estou aqui de brincadeira, nem está querendo encher a bola de ninguém. Estou aqui para defender os princípios cristãos. Eu estou aqui para defender o que diz a palavra de Deus. É isso que eu vou fazer até o fim. É isso que eu vou fazer até o fim. Para que você entenda que não adianta eu simplesmente estar orando a Deus e pedindo a Deus libertação. Você vai ver isso agora, tá? E isso acontece o tempo todo, né? Eu vou dar um exemplo simples, tá? Tem um candidato aí que está preocupado com quem rouba celular, tá? Pelo menos eu vi diversos vídeos ele dizendo assim: não aguenta mais ver um jovem roubando o celular e sendo torturado pela polícia, tá? Não lembro a passagem aqui, eu posso colocar depois na descrição. Paulo diz assim, que a lei, ela está aí para a proteção do cidadão de bem. E se você fazer o que é justo, segundo a lei, então você vai ter o louvor da lei. Mas se você faz algo que fere as condições impostas pela lei, então a espada da lei virá contra você para te ferir.
Então, não tem por que eu ficar com peninha, porque o ladrão de celular, ele foi pego pela população. Não estou fazendo apologia a ninguém agredir as pessoas não, tá? Eu estou dizendo que eu não devo ficar com peninha, porque aquele que rouba o celular, aquele que tira a vida de alguém, aquele que está roubando as pessoas, ele não é vítima, ele é réu, ele é culpado, ele não é vítima. Vítima é quem sofreu na mão do canalha desse, tá? E eu quero que você entenda que muitas vezes você escolhe aquela pessoa que quer soltar o ladrão de celular e que mata filho dos outros e mata gente que estuda, e você quer soltar, e você vota naquele candidato que defende essa ideologia. Candidato no poder, bota em prática o que ele quer, bandido solto, bandido na rua, roubando, matando, estrupando, e de repente a vítima é você. E aí você chega e diz assim: meu Deus, agora alguém me ajude, alguém faça alguma coisa. Não, ninguém vai fazer nada não, porque você escolheu a ideologia errada. O problema é seu. Talvez amanhã tenha alguma solução, tá? Israel esperou tanto que olha quanto tempo tem que Israel foi reconhecido como nação. Israel esperou tanto que olha quanto tempo tem que Israel começa a prosperar. Abre os olhos. Abre os olhos. Então durou até os dias de Samuel. E o povo chega para Samuel e diz assim: Samuel, queremos um rei. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Samuel unge Saul. Saul se torna rei de Israel. E aí Samuel diz assim: agora, pois, eis aí o rei que elegeste. Vocês pediram. A escolha é de vocês. Estou entendendo? Você está entendendo? Tá? Tem hora que você ora, tem hora que você marcha. Qual é o problema do cristão? Que ele quer o tempo todo fingir que está orando. Esse é o problema do cristão. Qual é o problema do cristão? Qualquer coisa se irrita, qualquer coisa se inflama, qualquer coisa se desespera, tá? E aí, você quer ver uma coisa? Nessas eleições agora que está tendo, tem cristão que diz assim: eu não vou lá porque eu não sou parte dessa guerra. Você é parte dessa guerra. Você escolhe se você vai ficar embaixo da mesa e vai esperar a espada passar no teu pescoço, ou se você vai se levantar e vai lutar. Enquanto você tiver fôlego, você vai lutar e vai defender aquilo que você acredita. Porque a omissão é um pecado, é um crime chamado crime de covardia. E os covardes não têm o reino dos céus. Os covardes não têm o reino dos céus. Então você não pode ser covarde, você não pode ter medo de defender os ideais que você acredita. O que eu estou aqui é defendendo o ideal que eu acredito, tá? Para depois, aí você falar assim: não, eu nem fui lá, eu não escolhi. Você escolheu, porque você não foi lá, tá? A partir do momento que eu não saco da espada para me defender, eu escolhi morrer. A escolha é minha. A partir do momento que eu puxo a espada para me defender, eu escolhi viver. Se eu vou conseguir ou não, agora é outra história. Mas eu escolhi um lado. Eu defini um lado, tá? Então continua. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste, o que você escolheu, tá? E que pediste? E eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atender a vós, e não for rebelde ao mandato do Senhor, vosso Deus, tanto vós como vosso rei que governa sobre vós, bem será. Então qual é o mandamento de Deus? É a observância. É a observância dessas leis, tá? O que é que o governador, seja ele quem for, governador, presidente da república, ele tem que observar?
Ele não pode proibir a liberdade das pessoas seguir a Deus. Aí você diz assim, né? Eu vi o outro lado falando aí, dizendo que ele não tem nenhum interesse de fechar a igreja. Meu amigo, já está fechando. Quando o juiz ele quer olhar se aquilo que eu estou pregando pode ser pregado ou não no Brasil, ele já está colocando mordaça na minha boca. Tem igreja que não pode mais, tem pastor que não pode mais abrir a boca, porque está ferindo o leital do Estado laico, por amor de Deus. Imagina aí, presta bem atenção, porque assim, tem aqueles que escolheram viver a vida da homossexualidade, a escolha dele, tá? A Bíblia prega contra a homossexualidade. Imagina que determinado juiz diz assim: a Bíblia não pode mais, do jeito que está, ser pregada no Brasil. Vamos alterar a Bíblia. Você já pensou? Ou você acha que isso não é possível? Ou você acha que não já tentaram ou não estão tentando? Fala para mim. Bota aí, você acha que não estão tentando fazer isso? Você acha que não tentam fazer isso? Mudar a escritura segundo a vontade das trevas? Samuel disse, se o rei segue a ideologia, mantém um povo livre, porque você segue o caminho que você quiser. Se você quer usar droga é um problema seu, se você quer matar é um problema seu, se você quer roubar é um problema seu. Você só tem que lembrar que quando você faz mal, tem consequência. Mas se você aguenta as consequências, também é problema seu. O que não pode acontecer, o que está acontecendo é você errar e eu pagar por você, não. Se você errou, você tem que pagar sozinho. Você responde pelo seu erro. Continua. Se porém não deres ouvidos à voz do Senhor, mas antes fores rebelde ao mandato do Senhor, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e veja esta grande coisa que o Senhor fará diante dos teus olhos. Então o Senhor, olha que Samuel disse, o Senhor vai pesar a mão sobre aqueles que pecarem contra Deus. O Senhor vai ser contra o povo rebelde. Se essa nação se afastar de Deus, o Senhor vai ser contra ela. E deixa eu dizer uma coisa a você, tá? Se der tempo antes das eleições, eu vou falar antes das eleições. Se não, eu só falo depois. Porque eu não vivo inteiramente para o canal, tá? Eu ainda não tenho recurso para me dedicar inteiramente ao canal. Mas tudo está na mão de Deus. Mas eu vou falar que está definido na Escritura Sagrada, uma revelação que fala sobre a mão do Senhor contra os povos ainda neste tempo, em que o reino de Deus será destruído e as pessoas não resistirão à força do rei do norte. Já dei uma pista. Agora, se você quiser estudar, você vai estudar o que diz as Escrituras Sagradas, porque tem pessoas que acham que esse momento não é um momento santo, que esse momento não existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual muito forte. Eu que não tenho nem tempo para editar vídeo, para estar mostrando, mas tem um satanista aí que achou que tudo estaria definido no dia 2 e já disse ao povo cristão, disse a você, disse a mim, disse à família cristã. Se der tempo, na próxima quinta-feira eu comento sobre esse assunto e boto as palavras dele. Ele disse assim: vocês vão comer o pão que o diabo amassou, vocês serão destruídos. Mas a Bíblia fala sobre isso, tá? Enquanto muito crente não leu a Bíblia e não leu que a Bíblia fala exatamente as palavras dele, a Bíblia diz que o rei do norte vai se unir com todas as autoridades possíveis e vai marchar e vai conquistar a vitória e vai destruir o reino de Deus sobre a terra. Está escrito, meu amigo, está escrito, e o diabo sabe disso. Pastor, então não tem o que a gente fazer? Tem. O Senhor disse: o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender,
pedir perdão, se voltar do mau caminho, eu vou ouvir do céu, eu vou sarar a sua terra. O problema é que as pessoas têm usado a Bíblia para deturbar, têm alterado tanto a Escritura Sagrada, que quando se prega o Evangelho no nível que eu estou pregando aqui agora, algumas pessoas têm dificuldade para acreditar. Não é que eu não tire essas pessoas de sua razão, eu entendo a relutância de alguns acreditarem na pregação que eu estou fazendo agora, mas, como eu tenho costume de dizer às pessoas, eu aviso que vai acontecer antes, mas tem gente que só acredita depois que quebra a cara. O que é que eu posso fazer? Eu estou tentando. E aí, tem uma coisa interessante entre o povo e Samuel, e eu quero que vocês entendam. Está aqui, ó. Não é agora o tempo da colheita do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, para que o Senhor dê chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então vocês têm escolhido o rei para vocês segundo a cobiça de vocês. Samuel disse, quando vocês pediram um rei para vocês, vocês desafiaram a Deus, porque quem direcionava vocês era os profetas, quem direcionava vocês era o próprio Deus, mas vocês querem um rei, vocês querem ser governados por rei, então vai ser feita a vontade do povo. Que rei você quer sobre você? Vai ser feita a sua vontade. Você quer um rei o quê? Que vai manter o crime na rua, que vai manter o bandido na rua, que vai manter o bandido afrontando você e a polícia não vai poder fazer nada? Eu peço até a Deus misericórdia pela polícia, porque eu não sei como é que vai ser. Imagina a cabeça de um policial, né? Porque você não é policial, então que se dane o policial, não é assim? Talvez você esteja pensando assim. Mas imagina a cabeça do policial. Está lá aquele governante que acha que o assaltante de celular tem que estar solto. Aí você teve o seu celular roubado e aí vem um policial e diz assim, policial, aquele cara me roubou. Aí o policial tem uma questão que ele não sabe para onde vai. Se ele prender o cara que roubou o celular, o policial é errado porque prendeu um coitado, uma vítima que só queria tomar uma cervejinha. Se o policial não vai prender o cara, o policial não está cumprindo o dever dele de agente de segurança pública e não está defendendo a sociedade. Me explica aí o que é que o policial vai fazer. Você não sabe? Nem eu. Mas é isso que as pessoas têm escolhido. É esse tipo de coisa que as pessoas têm escolhido. As pessoas têm escolhido vantagens para si, né? Porque talvez tenha um parente ladrão, porque talvez é amigo de um ladrão, porque talvez é amigo do bandido, né? Nem a própria bandidagem está entendendo que eles estão trazendo para si próprio um caos que eles não vão conseguir controlar. E se você acha que é brincadeira, será que você nunca viu bandido perdendo para a facção rival, se escondendo, ligando para a polícia, pedindo socorro à polícia? Me prende, mas me tira daqui que eu não quero morrer? Pelo amor de Deus, para um pouco. Samuel disse, vocês erraram quando vocês escolheram um rei segundo a cobiça de vocês. É claro que no primeiro momento o rei foi ungido por Deus e teve do Espírito de Deus, porque os reis de Israel tinham que ter da presença do Espírito Santo. Quando eles recebiam aquela unção, a mesma unção dos reis era a unção dos profetas, tá? E quando eles recebiam isso logo no início, aquela unção, eles recebiam a presença do Espírito Santo. E eu não vou pregar sobre isso agora porque não tem tempo, mas lê, é uma história boa para ler. Começa a ler de agora em diante, você vai ver que Saul, ele quando foi ungido rei, ele profetizou junto com os profetas, tá? Diz assim: então invocou Samuel, verso 18, ao Senhor, e o Senhor lhe trouxe chuvas, trovões naquele dia, e todo o povo temeu de grande maneira ao Senhor e a Samuel. Então o povo respeitou, temeu a Deus e temeu a Samuel, mesmo o povo doido para seguir por um caminho. Vamos continuar.
Todo o povo disse a Samuel. E é isso que acontece. Toda vez que acabam as eleições, aí tem gente que descobre a merda que fez, e aí começa, aí vai para a igreja, vai pedir oração, né? Engraçado que muitas vezes a igreja bota o povo numa direção, o povo não segue, aí quando tudo está dando errado, vai para a igreja e diz assim: a igreja não está aí para isso? A igreja não está aí para ajudar? Como é que você vai procurar a igreja se você mesmo está destruindo a igreja? Olha Nicarágua, olha lá, o senhor Ortega, o que é que está fazendo com o povo cristão? Não estou inventando nada não, vai ver notícia, vai ver o que é que está acontecendo com o povo cristão. É porque não é a sua placa de igreja que você não está nem aí? É porque não é a sua religião que você não está nem aí? Não se preocupa não, meu amigo, logo logo chega até você. Não se preocupa não, que logo logo chega até você. A Bíblia diz que o crente vai passar por tribulação. Sabe o que eu descobri na minha vida? Que os maiores covardes, o primeiro a fugir é o que começa a guerra. Os maiores covardes é o que caça a confusão. Você está na tua e o cara está lá caçando a confusão, ele quer briga, ele quer discórdia, e você está lá, tenha calma, vai devagar, menos, mas chega uma hora que ou você toma uma atitude ou o miserável te sufoca. E aí quando você toma uma atitude, o primeiro a meter o pé na carreira é ele. Aquele valentão que queria a confusão é o primeiro a assumir. O primeiro crente a negar a Jesus. Olha, o crente está negando a Jesus por causa de um copo de cerveja, está negando Jesus por causa de uma prostituição, uma barra de uma calça, uma barra de uma saia. Imagine quando disser assim: ou você nega Jesus ou morre. Não me mata não, já neguei. Quem é Jesus mesmo? Eu nunca fui fã de religião. E vai ser a maioria, até acontecer com o seu país o que está acontecendo com o país do seu vizinho. Mas tem um ditado para o brasileiro, né? Estou pregando para o Brasil. Outras pessoas podem estar ouvindo, a legenda automática tem tido muito pouco erro, mas eu sei que muita gente pode até ver fora do país, mas tem um ditado para o brasileiro, que brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. Então tá aqui, ó. Então o povo disse a Samuel: pede a Deus pelos servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal para pedir sobre nós um rei. E muitas vezes você acrescenta sobre você o mal de, por exemplo, o que acontece hoje com o crente? Teve crente que eu encontrei e eu disse assim, ó: vá votar e escolha um candidato que representa os interesses cristãos, tá? E olha que eu não estou colocando em questão aqui se o candidato é cristão ou não. Deus usou pessoas na Bíblia, pronto, vamos falar de pessoas tementes a Deus. Nabucodonosor era idólatra, mas Nabucodonosor se tornou temente a Deus por causa do testemunho de Daniel e seus companheiros. Nabucodonosor permitiu que o povo judeu tivesse liberdade de fé. Chegou ao ponto do Senhor, através do profeta Jeremias, dizer ao povo: pede a Deus paz, porque você vai ficar muito tempo nesse país. Pede anos de paz, prosperidade, se fortalece aí, cresce o povo, planta uma vinha. Você vai ver que a palavra de Deus orienta o povo a viver em paz. Aí de repente chega o neto de Nabucodonosor e diz assim: você quer saber? Eu não estou nem aí para Deus, nem para as coisas de Deus, nem para a igreja, né? E começou a esculhambar. E quando ele começou a esculhambar, o Senhor disse: ó, acabou, não dá mais para o meu povo ficar aqui. E aquele reinado foi destruído. Olha de novo a palavra de Deus e a política. Aquele reinado foi destruído. Por quê? Porque o povo estava fazendo o que agradava a Deus
E aquele rei que surgiu para massacrar o povo não foi escolhido pelo povo. Aquele rei que surgiu para massacrar o povo lá durante o domínio da Babilônia não foi escolhido pelo povo. Você está entendendo? Para depois você não confundir problema da tua vida com vontade de Deus. Problema da tua vida é vontade tua, é escolha tua, é consequência de suas ações. Acabou. É você que escolhe. Tá? Continuemos. Então o povo, verso 19, agora eu vou ler para a gente terminar, senão não dá tempo de concluir o ensino de hoje, tá? Todo o povo disse a Samuel: pede a Deus pelos teus servos, para que não venhamos morrer, porque todos os nossos pecados, de todos os nossos pecados, acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Verso 20. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor. Por que Samuel disse isso? Porque o rei, mesmo que o povo pediu um rei, o rei que estava sendo levantado pelo próprio Deus. O rei tinha unção do Espírito de Deus. E Samuel disse: não se preocupe, porque o reinado que está sobre vós é o reinado que vem da parte de Deus. Não foi vocês que escolheram, foi o próprio Deus, porque aquele povo ainda seguia a ideologia judaica. Continua. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi de todo o coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveita, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Aí tem pessoas que estão aí querendo coisas que são vaidades, que não existem, não são poupáveis. Ah, eu estou querendo um governo que tenha dinheiro, distribuição de renda para os pobres. E quem que vai bancar isso? Se a própria Bíblia abençoa o trabalho, só para acabar com a sua ilusão. Você que acha que vai ter um governo, que você não vai fazer nada e que o dinheiro vai chegar na tua mão, que você vai comer, beber e dormir de graça. Vamos derrubar isso? Adão peca contra Deus. Qual foi a maldição lançada sobre Adão e os filhos de Adão? Fala aí. Adão peca contra Deus. Então tem uma regra que não vai ser mudada. Pode funcionar com alguns, mas não vai ser mudada sobre a terra. Não vai atingir uma nação. Não será uma realidade para uma nação. Deus chega para Adão e diz assim: Adão, vai ser com dificuldade que você vai tirar o recurso da terra. Vai ser com dificuldade que você vai se manter. A história da Bíblia segue. E Davi diz assim: feliz é o homem que teme ao Senhor e que anda nos caminhos de Deus. Do trabalho de tuas mãos comerás. Outra vez, o trabalho é algo importante na vida do ser humano, em especial o homem que teme a Deus. Como é que você vai se vender para uma política chamada política de distribuição de renda, que não tem apoio da Escritura Sagrada? Você acha que vai dar certo? Por quê? Porque você, o seu ídolo político é maior do que Deus. Não vai dar certo, não vai acontecer. E no primeiro momento, quando der certo, quando acontecer, é para o mal do próprio povo. E é isso que tem acontecido. Quando você se acovarda e você para de lutar, você tem consequências do pós-guerra. Covid-19 aparentemente passou. Covid, apesar de que já está aumentando de novo casos de morte, não sei quem está acompanhando no jornal, mas acompanhe. Mas aparentemente Covid-19 passou. Aquela pandemia, aquele surto, né? Aquela quantidade de mortes que as pessoas não aguentavam ver na televisão, passou. Mas a consequência pós-Covid está aí.
A fome está dominando o país todo. Não bastasse o Covid-19 bater um vento lá nos Estados Unidos. E que vento? E você acha que o Brasil vai ficar de fora de tudo isso por causa de nossa localização, de nossa geografia? Não, meu amigo. Estados Unidos está pagando o preço de escolhas. O pecado do povo está gritando aos ouvidos de Deus. E não vai ser diferente com o nosso país. Está escrito. Se der tempo antes do segundo turno, eu explico e falo. Se não, só depois. Tá? Então tá aqui, ó. O Senhor, verso 22. Por causa do seu grande nome, não vai desamparar o seu povo, porque aprove o Senhor fazer do povo seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra Deus, deixando de orar por vós. Então a função do pastor a vida toda vai ser orar por você, mesmo que Deus não me ouça, tá? Não pense você que você vai escolher maldição para a tua vida, que eu vou orar por você e que Deus vai me ouvir. Não, Deus não vai me ouvir e você vai se desgraçar. Acabou. Não acredita em mim, não. Todos que estão sendo abençoados no canal estão sendo abençoados por quê? É mais pelo ensinamento do que pela oração. Eu poderia dar aqui nomes, mas eu vou fazer melhor. Eu já pedi a você que você dê o seu testemunho. Você que foi abençoado por Deus. Eu vou criar um testemunho meu, tá? Como é que eu quero que você dê o testemunho. E aí você vai fazer exatamente assim. Você vai mandar para mim. Então, por que tem pessoas que estão sendo abençoadas? Pessoas que vieram de outros canais de oração, pessoas que muitas vezes congregam, mas depois que começou a ouvir, aprender e colocar em prática, bum, Deus começou a mudar a vida das pessoas. Depressão foi embora, trabalho surgiu, tudo começou a dar certo. Por quê? Porque as pessoas começaram a dar crédito à palavra de Deus. Então Samuel disse: eu não vou deixar de orar, ainda que Deus não escute, tá? Quanto a mim, não vou deixar de orar. Antes vos ensinarei. Você entendeu? A minha oração tem poder quando você aprende. Vos ensinarei caminho bom e direito. Então somente, pois, temei ao Senhor e servi fielmente de todo o coração, pois veja quão grandes coisas o Senhor faz. Se, porém, perseverares em fazer o mal, escolher o mal, seguir o caminho satanista, seguir as ideologias satanistas, favorecer a ideologias satanistas, se porém perseverardes em fazer o mal, morrereis, tanto vós como o vosso rei. Amém? E aí continuamos acompanhando a história. Veremos com o surgimento dos reis, segundo as cobiças dos homens. Israel sofreu até mesmo a perca ao direito à pátria. Então Israel foi separado, tá? Israel foi separado da sua terra. Israel foi espalhado pelo país, né? Você quer saber um pouco do sofrimento do povo judeu? Eu tenho uma indicação de um filme, não sei se eu vou falar no linguajar correto, se eu vou usar a pronúncia correta. Assista a Lista de Schindler, tá? E você vai ter uma ideia como foi o sofrimento do povo judeu. Assista a Lista de Schindler. Se é que você consegue acesso ao filme, assista. E você vai ver que o povo sofreu muito até chegar nos dias que está hoje, porque o povo se tornou rebelde, tá? Então tá aí, perdeu o direito à pátria. E nós vemos hoje que a nossa bandeira, por exemplo, é constantemente alvo de ataque. Por que é que eu falei aqui da bandeira, eu botei aqui para não esquecer? Porque qual é o símbolo do nosso país? O que é que representa, né, a nossa pátria? É a nossa bandeira. E você vê que as pessoas que dizem que são contra o golpe são pessoas que levantam a bandeira que não é a bandeira do Brasil.
Agora, para disfarçar, estão usando, mas quando você vai ver, o tempo todo a bandeira que se levanta é a mesma bandeira que se levanta na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, é a mesma bandeira, são as mesmas cores. Então, essa ideia de pátria está caindo, está descendo pelo ralo. Eu não estou querendo inventar, não, vá pesquisar. Tenha capacidade de me chamar de mentiroso, aqueles que não concordarem comigo e achar que é mentira, tá? E quando eu falo disso, ser contra a pátria, ser contra a bandeira, ser contra a nação, é porque nós conquistamos direito de orar e não ser perseguido por isso, direito de amar e não ser perseguido por isso, direito de ser pai, ensinar meu filho o caminho que eu acho direito para ele. E não tem ninguém na minha casa dizendo que eu não posso orientar meu filho para ser como eu. Quer dizer, eu trabalho, eu respeito, e eu não posso ensinar meu filho a trabalhar, a respeitar, a amar a família. Eu não posso ensinar meu filho os valores cristãos. Porque o respeito que eu tenho das pessoas, as pessoas que me conhecem, as pessoas que me acompanham, que me respeitam, é justamente por conta da minha conduta. Eu não tenho dinheiro, não tenho poder financeiro, não tenho nada. Eu só tenho a minha conduta. É a minha conduta que vai na minha frente. Eu só tenho isso. E de repente eu não posso ensinar meu filho a ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa direita, ter uma boa conduta. Eu tenho que dizer a meu filho que ele tem que acender uma vela, que ele tem que batizar o filho dele com o nome de um espírito maligno. Eu tenho que dizer a meu filho que ele não é homem, ele vai ser qualquer coisa quando a sociedade dizer a ele, quando o presidente da república dizer a ele, ou quando alguém que é assessor do presidente da república, contrário ao que diz a palavra de Deus, vai dizer a ele. Porque Moisés levantou pessoas tementes a Deus. Se eu não represento as coisas do Senhor, que tipo de pessoas eu vou levantar para me associar? Essas pessoas vão cuidar do povo junto comigo. Você acha que fazendo o que é certo? Fazendo o que é justo? Vai não. Continuemos. Nós vimos hoje que nossa bandeira constantemente é alvo de ataques, pois representa uma nação que querem substituir por uma ideologia contrária a Deus, porque nosso país é livre, nosso país é laico, mas é um país composto por maioria cristã, por maioria de família, por maioria honesta, e querem fazer isso descer pelo ralo. Eu não acreditava que ia viver para ver o crime organizado, o submundo, o mesmo submundo que você procura a igreja para buscar a libertação de seu filho. O mesmo submundo que você procura a igreja para sair dele quando está ameaçado de morte. E eu vi o submundo fazer festa quando achou que a ideologia satanista teria vitória naquele momento. O próprio sacerdote satanista disse que o povo cristão e a família do povo cristão iria sofrer. Quinta-feira, se Deus permitir, eu continuo falando sobre esse assunto, mas com esse nível, tá? Com esse nível aqui. Não é defendendo Elizinho ou defendendo Arminha, não. O nível é esse aqui. A palavra é essa, tá? Palanque de política é para eles. Aqui, para mim, é altar. Para eles, palanque de política. Eles fazem como quiser. Para mim, aqui é o altar. E eu vou defender o que diz a palavra de Deus. Tá bom? Então, hoje, os países que sucumbiram ao golpe perderam suas bandeiras, perderam suas identidades, perderam suas liberdades, porque sofreram golpe. Hoje, os países
que sofreram golpe comunista, o mesmo golpe comunista que está surgindo no Brasil. Você não entende, rapaz? Quem já foi assaltado aí? Como é que o ladrão chega? Passa tudo, vagabundo. Quer dizer, você está trabalhando, pagando suas contas e é chamado de vagabundo pelo vagabundo. Aí estão dizendo aí, vão dar o golpe. Realmente, está aí a política do golpe. Argentina sofreu golpe, o Venezuela sofreu golpe, esses países todos aí sofreu golpe, está na mão do golpe, acabou. Perdeu identidade, perdeu liberdade, não tem identidade própria. Quando você pensa na bandeira desses países, você pensa na bandeira vermelha. Você pensa no martelo e na foice. É nisso que você pensa. Você não pensa em outra coisa. Você só pensa no martelo e na foice. Qual é o símbolo desses países? O martelo e a foice. Qual é a ideologia desses países? Comunista. Quem é o inimigo desses países? O inimigo comum. Quem são os inimigos comuns desses países? Todo e qualquer homem ou mulher que professe a fé em Cristo Jesus nosso Senhor, são inimigo deles. Tem que morrer, tem que ser expulso, tem que acabar. Não devem nem ser ouvidos. Então hoje os países que sucumbiram ao golpe perderam suas identidades, cores, e suas bandeiras se tornaram vermelhas. A fome e as guerras se tornaram marca registrada do seu povo. Preciso falar para você como é que está a Argentina? Preciso falar para você como é que está esses países aí fora, povo fugindo para o Brasil? Imagina que de repente chega um presidente e diz assim, quer saber? Ninguém mais entra nesse país, eu só vou abrir a porteira para esse povo entrar no país depois que o país estiver organizado. O que acontece com esse povo que escolheu o mal para eles? Acontece o que com esse povo? Agora pensa comigo, o mesmo que está acontecendo com eles acontece com o Brasil. Você vai para onde? Você já esqueceu que não tem muito tempo que fronteiras de países poderosos foram fechadas por causa da quantidade de povos que queriam entrar para o país por causa da fome? Você acha que isso já não está perto de se repetir? A pregação sobre a palavra de Deus nesses países se tornou algo proibido. Exemplo, Nicarágua. Jesus surge em um período da história em que Israel está debaixo do domínio de Roma, pregando a salvação. Jesus e seus discípulos morreram para pregar a palavra de Deus. E aí, tem um bocado de crente idiota que diz assim, Jesus sofreu para pregar o evangelho, eu estou pronto para sofrer. É o primeiro que corre. É o primeiro, que foge. Tá? Pega esse crente. Você está pronto para sofrer por amor do Senhor Jesus? Vamos fazer uma campanha? Não sei quantas visualizações pode ter esse vídeo de hoje. Pode ter 1, 2, pode ter 1 milhão. Mas vamos fazer uma campanha? Vamos reunir aqueles que têm poder financeiro para dar uma passagem de ida para esses cristãos que realmente tem sangue no olho, que tem muita fé, que está doido para ver a perseguição chegar no país, para mostrar que é fiel a Deus. Vamos fazer algo para eles? Vamos colocar eles num avião e vamos colocar eles dentro da Nicarágua agora, para pregar a palavra de Deus lá, para falar de Jesus lá, para enfrentar aqueles caras, porque ele é cheio de fé. Bota! Vamos ver quantos voluntários aparecem. Hipócritas. Vamos ver quantos voluntários aparecem. São os primeiros a negar a fé. São os primeiros a negar a esperança no Senhor. São os primeiros a se afastar do amor de Deus. É bom acontecer aqui para ver que é o verdadeiro cristão. Você é o primeiro a negar. A minha experiência, meu amigo, me ensinou uma coisa: que aqueles que mais procuram confusão são os mais covardes. Gostam de se esconder atrás de barreira.
até que é alcançado pelo valente. Aí se caga, se mija e pede pela vida. Jesus surge no período da história de Israel, debaixo do domínio de Roma, pregando a salvação. Jesus e seus discípulos morreram por pregar a palavra de Deus. Aí, eu botei aqui para não esquecer. Eu entendo que você acredite que o cristão deve morrer por sua fé, e deve. Ou que a igreja não deve existir. Bom, aí agora é um problema seu. Se você acha que a igreja tem que acabar, é um problema seu. Pensavam assim nos dias de Jesus e seus discípulos, até 313 anos depois, quando Constantino legalizou o cristianismo. Então olha que o período de sofrimento por causa da fé durante o Império Romano durou 313 anos. Eu quero que você entenda que você já vive num país livre. Você já vive no país democrático. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o preço da sua liberdade? Sabe uma coisa interessante? O ser humano, ele tem um complexo de escravo. E cuidado para quem quer fazer uma interseção entre o que eu estou dizendo e ao negro. O que eu estou falando não tem nada a ver com a cor, muito menos com o negro. E vou falar de novo. O ser humano, ele tem uma afeição muito grande por ser escravo. Ele é escravo do comodismo, ele é escravo da sociedade, ele é escravo dos outros, ele não tem decisão própria, ele não tem opinião própria. E isso ficou claro das Escrituras Sagradas. O povo de Deus sai do Egito porque não aguentava sofrer, não aguentava chicotada, não aguentava ser escravo. Então agora o povo sai do Egito e vai seguir a própria vida, por conta própria, em liberdade. Sabe o que o povo diz? Era melhor os dias da escravidão, porque na hora certa tinham pão. Mas eles não sabem o que seria da vida deles. E eles não lembravam que apesar de na hora certa ter o pão, a muitos deles, era negado o pão. Quando eles se tornavam escravos fracos, por exemplo, a ração era diminuída para sobrar mais para os outros. E até que morriam, sucumbiam. E eles esqueceram disso. E o Senhor diz: vocês querem mesmo voltar aos dias de escravidão? Lembra direitinho o que vocês sofreram no passado. E tem pessoas que acham que o caminho fácil, ainda que seja escravo, é o caminho bom. Toma cuidado. Você que aprendeu a ser escravo, você que tem sustentado no teu coração a ideologia do escravo. Então observe que o que foi liberado não foi apenas o direito de ter uma porta de uma igreja aberta, mas foi liberado o direito de pregar a ideologia de Cristo. Quando você fala de política e quando você defende um político, você defende um político que lhe dê liberdade para pregar o evangelho do jeito que ele é, tá? Não importa se ele é cristão ou não. Não importa se ele é uma pessoa temente a Deus. Quer dizer, importa que sim, que ele seja uma pessoa temente a Deus. Não importa se você vai encontrar nele motivo para não acreditar que ele não seja cristão. E aí tem pessoas que estão falando, não, estão apoiando outro candidato porque estão considerando ele o Messias. Não. Eu voto, eu, cidadão brasileiro, cristão, eu vou votar em defesa da ideologia que eu prego. Primeiro, liberdade para fazer o que eu quero. Segundo, a lei, mas liberdade para fazer o que eu quero. E dentro dessa liberdade está seguir a Deus sem ser perseguido. Porque eu conquistei o direito da liberdade.
Eu conquistei o direito de acreditar na Bíblia do jeito que ela é, sem alteração. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Você entendeu? Fecha seus olhos, encurva a tua cabeça. Eu quero orar por você e pelo nosso país. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus guia da justiça e da verdade. O Senhor disse, está escrito na tua palavra, que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E eu clamo, Senhor, entendimento para o teu povo. Meu Deus, a partir de hoje, segundo as condições e os meios que o Senhor me der, eu vou estar colocando textos do que diz a tua palavra, para que as pessoas entendam o que elas devem defender. E devem defender a liberdade de pregar a tua palavra, a liberdade de ouvir a pregação do Evangelho do jeito que ele é, a liberdade dos povos seguirem ao Senhor. Meu Deus, aqueles que sustentaram, aqueles que têm sustentado a ideologia das trevas, meu Pai, esses países têm sofrido. O Senhor tem pesado a mão. Mesmo os países poderosos que estavam achando que a economia não poderia ser afligida por serem países poderosos, o Senhor usou efeitos naturais, causas naturais, para mostrar a esses países que acima dos reis, que acima dos poderosos da terra está o Senhor. Por isso, meu Deus, eu estendo a minha mão na direção do teu povo, este que acompanhou essa mensagem, este que vai encaminhar essa mensagem. Meu Deus, dá a eles a tua sabedoria, dá a eles o teu entendimento. Eu te peço, meu Senhor e meu Rei, para que eles possam fazer o que é justo, para que eles possam fazer o que é agradável aos olhos do Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, nosso Deus, lembra do teu povo para abençoar. Repreende o devorador, o minguador, o cortador. Mesmo, Senhor, em dias difíceis, essa pessoa que tem ajudado, que tem cooperado com esse canal, que tem me ajudado, Senhor, para mostrar a palavra do Senhor do jeito que ela é, vem abençoá-los, vem prosperar a obra das mãos de cada um deles, vem proteger e guardar essa família. Meu Deus amado e meu Pai, hoje o maior alvo de Satanás é a família. O diabo tem tentado destruir a família com as ideologias contrárias à tua palavra. O diabo tem tentado destruir as famílias através dos vícios. Eu te peço, meu Senhor e meu Rei, guarda a família do teu povo, guarda o teu povo, Senhor, guarda esta nação. O Senhor disse na tua palavra, e está escrito: se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, meu Deus, nós nos humilhamos. Eu me humilho, Senhor, diante da tua presença, em favor da minha vida, em favor da minha família, em favor dessas pessoas que oram comigo, em favor desta nação que ainda tem liberdade para te buscar, que ainda tem liberdade para glorificar ao nome do Senhor. Meu Deus amado e meu Pai, eu clamo o auxílio do Senhor para essas pessoas. Eu clamo o auxílio do Senhor para este povo. Vem, ó Espírito Santo, guardar, vem proteger os teus filhos, esses que têm te buscado, esses que têm te invocado, mesmo, meu Pai, aqueles que reconheceram que erraram, mas hoje pedem ao Senhor a oportunidade para se retratarem. Pede ao Senhor a oportunidade para fazer o que é justo, o que é reto aos teus olhos. Meu Deus amado e meu Pai, derrama a tua paz,
Derrama a alegria da salvação do Senhor sobre este povo. Que este povo seja alcançado pela tua graça, seja alcançado pela presença de Deus, em um nome de Jesus. Aleluia. Você crê? Diga, em nome de Jesus. Estenda as duas mãos na minha direção e diga, em nome de Jesus, eu recebo a graça, a misericórdia, a proteção que vem de Deus sobre a minha vida, sobre a vida daqueles a quem eu amo, em um nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a tua família, que o Espírito Santo lhe dê uma direção, você que está preparando o seu voto, vote segundo a defesa dos princípios cristãos. Quanto à questão o crescimento financeiro, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a justiça de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a palavra de Deus é tão justa que o país, ele está indo na contramão da desgraça que está acontecendo lá fora. Enquanto países poderosos estão sucumbindo, nós estamos, como que dizem aí na medicina, estáveis e ainda em condição de melhora, tá? Então pensa no que eu estou dizendo a você. Quando você preserva a fé, quando você preserva o amor de Deus acima de tudo, você pode até enfrentar dias difíceis. Eu sei que nós, não é só você não, eu estou enfrentando dias muito difíceis, mas Deus é comigo. Se você confiar no Senhor, Ele é com você e vai te abençoar. Que Deus te abençoe e te dê a paz.